Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 494 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já tá bem contextualizada com o estilo de vida espanhol. Isso é verdade. A gente já acorda, já põe blusa, já vai dormir, já coloca meia. Já faz a siesta depois do almoço. Não, mas lá no Mato Grosso do Sul a gente já fazia a siesta. Alô, Mato Grosso do Sul, é verdade mesmo. Um abraço pra caravana do Mato Grosso do Sul. É muito isso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Helder, que é brasileiro, estudou na Inglaterra e hoje mora na Espanha. Vai saber qual que é o próximo país agora, hein? É isso aí. Prazer estarmos juntos. E eu estou aqui com o Paulinho, vizinho aqui na Espanha, só 1h30 quase de distância. Fiquei tão feliz de encontrar outro corintiano aqui em Andalucia, no sul da Espanha. Tava precisando de corintiano aqui na Espanha? Não, mas aqui é santista, aqui é sangue de peixe. Que legal, Helder. É um sonho que a gente já tem há algum tempo, né? Desde que a gente começou a sonhar com Espanha, primeira coisa que disseram pra gente, vocês têm que conhecer o Helder. Não, antes da Espanha, é verdade. Antes de sonhar com a Espanha, vocês têm que conhecer o Helder, o cara que tem um ministério muito legal na Espanha, se conecta muito bem com jovens e tal. E a gente já se conheceu pessoalmente, já temos aqui nossos contatos, estamos a pequena distância. E o Helder é muito mais espanhol hoje do que brasileiro, né? Já tá aqui há quantos anos, Aldo? 12? Na Espanha, quase 12. Uau. 12 anos na Espanha. Mas já aprendeu a comer mejillones? E caracoles? Aprendi. É bom. Tem sempre uma coisa ou outra, como todo mundo, que a gente acaba não abraçando, mas talvez a gente não revele quais são essas. Tá, fica aí, né? Tem que encontrar pessoalmente, fica aí a dúvida. E o Helder está lançando um livro em espanhol, né? A gente geralmente grava com autores que estão lançando livros em português, mas ele está lançando um livro em espanhol para o povo espanhol, para a igreja espanhola, e o tema é muito legal. A gente falou, não, é uma oportunidade de finalmente gravar com o Helder, conversar sobre esse tema. O livro se chama Amplia, e o título em espanhol, né, traduzido seria Pregar a Cristãos e Não Cristãos na Espanha a partir de uma mesma mensagem. E a gente vai conversar sobre esse tema, sobre contextualização, sobre aplicação, sobre vida cristã e testemunho. E a gente vai conversar sobre isso, vai ser totalmente contextualizado para vocês que não estão na Espanha também. Fiquem tranquilos, a gente não vai ficar só falando de paeja e caracoles. E caracoles, tá? Fica tranquilo. Muito bom, Helder. Como disse, a gente já ouve falar de você há algum tempo e agora temos esse contato, né? Sermos próximos já aqui e podermos trabalhar junto é um grande privilégio. Olha, e eu tenho que falar pra vocês, gente, aqui, que foi uma novela, viu? Pra gente conhecer o Helder. É verdade. Porque quando ele esteve no Brasil, a gente tentou encontrar também. É verdade. A gente ia pra um evento pra encontrar eles, aí depois não deu certo, a gente não conseguiu ir, aí depois ele também não conseguiu ir pra outro lugar. Mas finalmente esse encontro aconteceu, porque o Helder também é missionário e tá aqui como pastor, e a gente se encontrou aí uma dessas reuniões e foi muito legal. Mas, Helder, tem quase 12 anos de Espanha, né? Nós somos os calouros aqui. Vai começar do começo? Não, você é veterano, né? É aquela entrevista do menino que acabou de chegar na universidade e quer conversar com o que já tá lá se formando, né? Queremos aprender com sua experiência. Mas, assim, nesses 12 anos de Espanha, você tem experiência de Brasil, teve um tempo em Londres também, né? Que você estudou antes de chegar aqui. Quais os grandes pontos de observação que você tem, assim, com relação à igreja espanhola, comparado com o que você conhece de igreja brasileira? Quais as grandes diferenças que você vê na maneira de ser cristão na Espanha? Bom, primeiro, Paulinho e Adriano, dizer que o privilégio é meu. Obrigado a vocês pelo convite e a honra de conhecer vocês também e já ser inspirado pelo trabalho de vocês, pela história de vocês. Vocês foram generosos demais aí com as palavras, mas é uma genuína alegria estar mais próximo de vocês e participar dessa nossa conversa hoje, estar conectando aí com tanta gente do Brasil e com certeza de muitos outros países. Então, muito obrigado a vocês. Bom, respondendo essa primeira pergunta, deixa eu começar com uma experiência que eu nunca esqueço. Quando nós recém tínhamos chegado na Espanha, eu fui falar em um congresso aqui perto de Valência, na Espanha, e tive uma experiência que, confesso, não se repetiu, né? Mas no momento de louvor da conferência, eu senti como se fosse, da parte do Senhor, uma impressão muito forte dentro de mim. E tento ter muito cuidado quando dizer é Deus quem
bem disse, eu creio que foi assim, pela essa impressão forte que houve naquele momento, e meio do além, assim, mas como se Deus me dissesse, eu quero que você ame os espanhóis e quero que você se faça como um deles. É bastante óbvio, é o princípio básico da contextualização, foi o que Jesus fez se encarnando, amando a humanidade e se fazendo como um de nós. É o que a gente lê, a gente estuda, mas para mim foi algo pessoal bem bonito, bem especial, naquele momento de viagem aqui na Espanha. E algo que para mim desde o início foi muito importante é reconhecer o seguinte, a Europa é o continente onde a igreja menos cresce no mundo hoje. Cresce 30, 40 vezes mais na América Latina, na Ásia, na África do que na Europa. Muitos descrevem a Espanha, por exemplo, como um cemitério de missionários. Muitos se falam do crescimento de outros lugares. E eu percebi que aquilo que muitas vezes, em alguns contextos, nós falamos sobre pessoas do hemisfério norte, pode nos acontecer na Europa, com alguns que viemos, por exemplo, de países como o Brasil. Às vezes é subconsciente, mas uma pequena arrogância missionária, cultural, com relação à igreja. Nós vamos acelerar as coisas aqui, nós vamos mostrar como a coisa é feita. Lá está crescendo tanto, então aqui o que a gente tem que fazer é... E uma das grandes lições para mim nesse processo é entender que a nossa missão hoje, nós sabemos, ela é policêntrica, de todos os lugares para todos os lugares. E o espanhol tem muito a aprender, por exemplo, com o brasileiro. Mas nós brasileiros temos muito a aprender com a igreja espanhola. E para mim tem sido um exercício de sincero aprendizado. Por exemplo, eu queria dar um pouquinho de contexto, tanto a conversa quanto a essa resposta. Uma diferença é que a igreja evangélica espanhola é muito pequena e muito recente. A reforma protestante há 500 anos na Europa não tocou muito o sul da Europa, por causa que o catolicismo aqui era muito forte. E a Contra-Reforma também foi forte aqui, né? Exatamente. Então houve pouco crescimento. Está tendo muito mais crescimento recentemente, é verdade, mas ainda não chega a 1% de espanhóis pensando em cristãos evangélicos, sem falar de cristãos de outras expressões, cristãos evangélicos na Espanha. Então, aqui o pessoal vive, se você é um cristão evangélico, desde se perceber como uma minoria. E mais recentemente na Espanha, décadas atrás, dentro da ditadura, houve também uma pressão muito forte contra. Se você estava dentro do catolicismo, ok. Se não, não. Então eu encontro pastores hoje que eram crianças e as famílias, eles como crianças foram expulsos das escolas deles, porque a família era protestante. Tem gente aqui que foi perseguida, estamos falando da Espanha, falando da Europa, por causa da sua fé. Viver dessa forma tão minoritária exige muitas vezes uma resiliência e uma perseverança tremenda. Há um contexto social muito forte. Aqui, como em outros lugares do sul da Europa, você ser evangélico, falando no caso de ser evangélicos, né? É como se você abraçou uma seita. Então você vai ter uma desconexão social muito forte. É uma experiência espiritual, claro, mas é uma desconexão social da tua família, da tua cidade e muitos elementos. Aonde é que eu quero chegar? Eu aprendo muito com a seriedade, com a perseverança, com o compromisso de cristãos aqui na Espanha. E é algo que para mim me surpreendeu. E claro que eu aprendo muito com cristãos assim no Brasil também. Mas pelo menos dentro da minha geração é uma experiência diferente do que significa ser um cristão evangélico no Brasil do que ser um cristão evangélico, por exemplo, que é o tema da nossa conversa, o caso da Espanha. Né? O paralelo que a gente faz pela nossa observação é que o que a gente vive aqui na Espanha hoje é o que eu vivia na minha infância, por exemplo. Meus pais viveram, por exemplo, porque eles cresceram na igreja católica e quando se converteram ao cristianismo evangélico, eles tiveram essa ruptura com a família e meio que assim a família deixou de considerá-los muito bem parte disso e tal. Eles tiveram que tomar essa decisão e viver essa nova maneira de vida. Hoje, no Brasil, a gente vê uma mistura, uma coisa meio mesclada, assim. O Brasil meio que respira essa atmosfera evangélica, até por conta da presença de evangélicos em posições e tal. Então a gente vê, a gente mencionou recentemente, né, no Big Brother aconteceu isso, de eles se reunirem e cantarem um louvor juntos lá, e todo mundo conhecia a música da Aline Barros, dentro do programa de TV. É do Farol, é da Aline Barros? É da Aline Barros, é. Ai, a música do Farol da Aline Barros, não sabia. Então, assim, a gente vê essa coisa meio mesclada, assim, as pessoas no Brasil, às vezes, não sabem muito bem, assim, eu tenho uma fé, resvala um pouquinho nisso que você pensa aí, eu me considero um cristão e tal. Aqui, o que a gente percebe é essa coisa bem marcada mesmo, né? Ou você é católico, que é a tradição, ou você, assim, já considera o cristianismo como algo dos antepassados, algo que a sociedade já superou, né? Ou você
abraça a fé cristã evangélica e faz parte de uma igreja e vive essa vida evangélica, né? Você consegue enxergar essa coisa bem marcada assim também? Sim, completamente de acordo com a tua percepção, Paulinho. E eu acho que é um bom paralelo que você fez, por exemplo, na geração dos nossos pais, pensando que nós temos mais ou menos a mesma idade. No meu contexto foi um pouco diferente, porque eram meus avós que fizeram, de alguma forma, a transição do catolicismo ao evangelicalismo. Então, meus pais já nasceram nesse contexto. Mas eu acho que é um bom paralelo. Talvez a única variável que eu destaco de diferença é que, na Espanha de hoje, temos esse catolicismo predominante, como havia há décadas atrás, muito mais forte, mas há uma secularização muito presente também. Então, tem muita gente que pode dizer, eu sou católico, mas nem acredita em Deus. É uma questão cultural. Então, a secularização ela é muito acentuada aqui. Pode ser um pouco distinta de lugares como a América Latina, de décadas atrás, que mesmo havendo uma predominância católica, a secularização não era tão acentuada. O ateísmo não era tão elevado como o que nós vemos crescente nas últimas décadas da Espanha. Então, é uma mistura da secularização com uma tradição católica. É o que alguns chamam de pós-secularização. E aí você veio com o livro, né? Você trabalhou esse tema, acredito que são muitos anos de observação e estudos com relação a isso. Como contextualizar a mensagem que atinja os cristãos e os não cristãos na mesma conversa, né? Na mesma exposição. O que trouxe esse incômodo para você pensar em dissertar sobre isso, né? Foi uma combinação de fatores, eu acho, gente. Primeiro, o vocacional. Minha vocação primária é de evangelista. O meu peso, aquilo que me tira o sono, é como que a gente conecta com pessoas não cristãs. Mas também, dentro da vocação pastoral que é presente na minha vida, houve aí uma mistura de alguma forma, tanto a experiência evangelística como a experiência pastoral, né? E sabemos, biblicamente, muitas vezes realmente isso está misturado em pessoas como Timóteo, Paulo e outros, né? Então, eu queria conectar com o não cristão, mas também conectar com o cristão. E a minha sensação é que a gente vivia ou vive muitas vezes algumas dicotomias. Sim. A gente, por algumas tradições, não só na Espanha, isso é um movimento evangélico de forma geral, poderíamos falar de outras expressões, mas vamos falar dos evangélicos. Nós determinamos que nossas reuniões de domingo são especialmente para a gente ensinar a Bíblia para os cristãos. É uma reunião de cristãos. E daí nós temos outros espaços, reuniões evangelísticas, campanhas evangelísticas, apologéticas, coisas que eu estou bem envolvido também, que a gente daí usa uma outra linguagem, uma outra maneira, e a gente quer comunicar Cristo para os não cristãos, né? Então, tanto essa experiência, nós aqui na Espanha formamos um programa, uma rede para jovens evangelistas, então a gente está sempre em contato com novas gerações de evangelistas, mas também plantamos uma igreja onde nós moramos, a C29 em Granada. Então eu estava por vários anos servindo como pastor responsável dessa igreja, então tanto no trabalho evangelístico como no trabalho pastoral. E a gente queria desde o início criar essa cultura missional e que tudo na nossa vida como igreja fosse conectado também ao não cristão, né? Que significasse comunicar a Cristo o tempo todo, né? Exato. E bom, só comentar, isso também Deus usou a oportunidade de mais estudos. Eu fiz recentemente um doutorado na área da pregação, que é a minha paixão, e eu tinha que fazer um trabalho final, e aí eu escolhi trabalhar esse assunto dentro de um livro com o desejo de que não fosse algo que só trouxesse crescimento para mim, a nossa igreja, mas que a gente pudesse dar uma humilde contribuição ao nosso contexto. E o desafio é esse. No meu entendimento bíblico, em todas essas pesquisas históricas, inclusive, essa tradição que eu acabei de expressar, ela é mais construída realmente em tradição do que base bíblica. Então eu queria desafiar os pastores a fazerem o trabalho dos evangelistas também. E a gente reconsiderar a nossa comunicação e falarmos sempre aos dois públicos, tanto a cristãos como não cristãos. Aí no livro eu trabalho algumas maneiras como a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, a gente não tem na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma descrição de uma pregação dentro de um culto. Nós temos pregações evangelísticas no livro de Atos, mas não há nenhuma descrição de uma pregação dentro de uma reunião cristã. Nós não temos isso no Novo Testamento. Eram situações em que eles viviam, Deus colocava as pessoas perto deles e eles pregavam, né? Exato. E há alguma descrição, por exemplo, Paulo em Coríntios, sobre o que é uma reunião cristã. E alguns elementos nós temos, mas não temos tantos detalhes. Nós não sabemos se eles cantavam músicas quando se reuniam necessariamente ou não, se havia uma pregação sempre ou não. Muito disso, e eu não estou falando contra, mas muito de como nós fazemos é resultado da nossa tradição. É herança. Herança. E tá bom, pode ser uma tradição, mas eu gosto de pensar, então, se é uma tradição, o que a gente pode retomar aqui? Por que a gente não está com
comunicando com não cristãos? Por que a nossa forma de falar não é mais aberta? Por que a gente não considera as situações que não só não cristãos estão vivendo, mas a gente entende que a Bíblia deve ser comunicada para todo ser humano, cristão e não cristão também. E a gente pode pregar para evangelizar e pregar para santificar a partir da mesma mensagem, né? E por que muitas vezes que a gente mesmo amando a nossa igreja, a gente mesmo amando estar com o nosso grupo, a gente cantar e louvar e ver as mensagens, a gente tem vergonha às vezes de convidar um não cristão? Porque tem esse abismo, né? Esse choque cultural mesmo, né? Do não cristão participando do mesmo ambiente que um cristão através de palavras, de vocabulários, histórias e referências e piadinha interna. Então muitas vezes a pessoa que não é cristã e ela vai nesse ambiente e ela fica completamente perdida. Ela fala, gente, o que esse povo tá falando? Eu não tenho noção, eu não sei quais são essas referências, o que essas músicas e tal. É difícil, né? Isso, né? Porque é uma discussão, acho que milenar já, não sei, tô brincando, né? Mas há muito tempo a gente ouve sobre isso, né? Tipo, isso me incomodava muito, né? Essa coisa da igreja ter a sua própria cultura, a sua própria maneira de se comunicar, e quem chega de fora às vezes se sente em outro mundo, mas tem gente que defende que é assim que tem que ser mesmo. Eles precisam se sentir num lugar diferente, eles precisam se sentir incomodados de alguma maneira, de ver por que eles são diferentes, isso chama atenção e tal. Esse termômetro, né, esse equilíbrio é um desafio da gente encontrar, né? Quão confortável a pessoa precisa se sentir estando com a gente, ou quão confrontada ela precisa ser pelo nosso estilo de ser cristãos, né? Inclusive, o J.K. Smith escreveu no livro dele, Você é Aquilo que Ama. Até comentei com o Helder um pouquinho antes da gente gravar, porque o J.K. Smith, ele vai numa linha contrária do que o Helder fala no livro dele, só que os dois se encontram no meio do caminho, então tá todo mundo certo, tá tudo certo aí. Só que eu vou falar que eu acho que eu sou muito mais time Helder, viu? Porque o que acontece? O Smith, ele fala diretamente pra igreja evangélica americana, né? Então, ele diz que tem muita contextualização dentro da própria igreja, o estilo de música, a igreja ser escura. Por exemplo, você quer falar pros seus jovens de heróis reais, você primeiro traz os Avengers pra poder contextualizar pros jovens, pra poder falar dos heróis reais e tal. Então isso meio que o Smith falou, gente, a gente às vezes contextualiza tanto a igreja, a gente traz tanto essa secularização, que a nossa igreja tá parecendo mais um encontro social, encontro tá nerd. parecendo mais um encontro social, um encontro nerd, uma baladinha, do que realmente parecer igreja. Então ele fala nesse livro, Você é Aquilo que Ama, que a gente tem que chocar mesmo, né? Não, a nossa igreja tem que ter cara de igreja, tem que ter Bíblia, tem que ter Jesus, a gente tem que chocar pela palavra de Deus, a gente tem que chocar pela verdade. E o que eu gostei bastante no seu livro é que, de novo, né, você tá escrevendo pra população espanhola, pegando toda a sua vivência. E a gente, como toda comunicação, a gente tem que ter uma ponte de conversa, uma linha de conversa. A gente não consegue, por exemplo, chegar e não conhecer a cultura, não saber o que eles pensam, como eles vivem. Inclusive, a gente vai atrás de documentário pra saber como é que funciona aqui e tal, pra gente tentar entender o contexto que eles vivem, a cultura que eles vivem, e até mesmo dentro do Brasil, né? Quando a gente tem esses choques culturais dentro do próprio Brasil, de você tentar entender o que aquele jovem pensa, o que ele faz, e buscar uma ponte de conexão. A gente já falou, por exemplo, no nosso podcast, que a gente vivia tanto no meio de cristãos e cristãos que a gente se sentia incomodado e a gente queria ponte de conexões com não cristãos. Foi quando a gente começou a jogar Pokémon Go no celular, por exemplo, e fazer piquenique nas praças, e ir pras escolas, e tentar entender a cultura e ver essa linha, como que as pessoas pensam, né? Eu tô com certeza de acordo. E creio que para todos nós o exercício constante tem que ser essa reflexão bíblica sobre qualquer assunto, né? Eu gosto muito do slogan da universidade onde eu fiz doutorado nos Estados Unidos, traduzindo pensando biblicamente sobre tudo. Que legal. E eu creio que esse é o desafio cristão. A gente pensa na sexualidade, na identidade, na igreja, na missão, no dinheiro, biblicamente. Então, o que eu quis fazer, e eu tô aprendendo junto com essa pesquisa, biblicamente, como é que a gente se aproxima desse assunto, né? De novo eu digo, minha conclusão, não há uma maneira certa. Há como que deve ser o culto de uma igreja. Entendendo igreja como pessoas, que a gente não vai para a igreja, a gente é igreja, mas a igreja se reúne. A igreja é a igreja durante a semana, quando está dispersados, e a igreja é quando a gente está junto também. Então, quando a igreja está junta, como tem que ser um culto? Qual é a resposta bíblica? Não há uma resposta bíblica. A mesma coisa para o governo da igreja. A igreja tem que ser assim ou assim. Há uma liberdade, há uma flexibilidade. Então, perfeitamente, há expressões da igreja que vão construir uma liturgia, uma comunicação mais para aqueles que estão dentro. E há outras que vão construir para fora, tá bom? E não podemos dizer, essa aqui está mais certo, essa aqui está menos certo. Há muitas coisas que são construídas na tradição. E aí é o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A tradição não necessariamente está errada, mas se ela não está
construída na Bíblia, então você tem que ter essa humildade para dizer, não, é uma forma. Então o que eu proponho no livro é isso. Considerando que nós não temos um modelo bíblico necessariamente, vamos reconsiderar algumas das nossas maneiras mais comuns de comunicar. Agora, eu creio sim, e o que eu defendo ali, porque também não só na Bíblia, mas como nós não temos, eu menciono 3 dos primeiros sermões da história da igreja, depois da época apostólica, que temos registro, você vê os pregadores comunicando tanto com cristãos como com não cristãos, ao mesmo tempo, a partir do mesmo sermão. Isso aqui não é nada novo. Na história da igreja, alguns movimentos como os puritanos, que são gente que nos inspira em muitas formas, tinha uma perspectiva muito elevada da pregação, eles não falavam em pregação evangelística e pregação. Eles falavam, nós pregamos a Cristo sempre, a palavra de Deus sempre. E vamos falar para cristãos e não cristãos. Nós vamos tocar alguns diferentes aspectos, mas essa dicotomia que muitas vezes nós vemos não é necessariamente algo que sempre esteve aí. Não, muitos grupos não faziam dessa forma. Agora, o que eu creio que é o desafio, nós podemos sim, voltando a falar da pregação especificamente, é sermos bem profundos, sermos completamente cristãos e ainda assim sermos compreensíveis e entendidos àqueles que ainda não pertencem. Para mim, isso é uma demonstração de amor, de humildade, de dizer, eu quero que você também seja parte, entenda aquilo que a gente está vivendo. E eu vou me esforçar em traduzir esses termos, eu vou me esforçar em fazer você se sentir parte, em se sentir bem, porque você é alvo do amor de Deus e do meu... E eu creio que, para falar a verdade, muitas vezes a nossa tradição, ela está disfarçada de egoísmo. E a gente fala, não vamos mudar. E talvez o que falta ali é aquele interesse genuíno, porque não é parte. Então eu vou mudar, eu vou adaptar, eu vou me fazer como palavras de Paulo, que escreveu. Eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Com judeu, com grego. Quer dizer, eu me adaptei, eu me contextualizei para alcançar a todo mundo. E essa contextualização, gente, eu vejo que ela é presente no próprio Deus. Deus é o grande exemplo de contextualização. Deus se fez ser humano. Deus tomou carne e osso. Deus veio para esse mundo. Deus falou de outra maneira para se conectar com a gente. Então, a missão ela é contextualizada desde a sua origem em Deus. E por que não seria nos nossos dias? Quer dizer que a gente vai ser light? Quer dizer que a gente não vai falar? Não, não é nada disso. E eu estou acabando meu discurso agora aqui. Um dos exemplos que eu dou no livro é o próprio apóstolo Paulo em Atos 17. Que é demais, gente. Essa parte na Bíblia, nossa, é muito sensacional. O discurso dele, todo contextualizado. E o legal de a gente estar na Europa é que a gente vê as pedras. A gente vê a história assim, fala, nossa, olha, Paulo aqui, o que será que ele tiraria, né, dessas pedras aqui para contextualizar a mensagem? Exatamente. E vejam só, é verdade, ele não estava falando num culto de igreja, ele estava falando num outro ambiente, mas ele primeiro conversa. Lucas é bem intencional no vocabulário que ele usa em Atos 17. Paulo está discutindo, dialogando, falando nas praças, nos cafés, quer dizer, ele está na cultura, ele está ouvindo, ele não está falando, ele está ouvindo também. Aí ele é chamado para falar no Areópago, que é onde as ideias eram formadas, e ele começa dizendo o quê? Eu estava caminhando por aqui, percebi que vocês são muito religiosos, e eu também percebi que vocês têm um altar por um Deus desconhecido. Que da hora. Quem é desconhecido para vocês, eu quero falar dele para vocês. O Deus que tal e tal e tal. O meu mestrado foi nos sermões de Paulo no livro de Atos. Eu comparei esse sermão com Atos 13, quando ele prega numa sinagoga. Ele começa completamente diferente. Ele fala do Deus do Antigo Testamento e de tudo, porque o povo de Israel conhecia. Areópagos, Atos 17, em Atenas, ele não cita nenhuma vez o Antigo Testamento. Ele cita poetas gregos, ele cita canções gregas. Aquele versículo que a gente gosta, nele nós nos movemos e existimos, é uma citação de um poeta grego. Só que Paulo reconhece, toda a verdade é verdade de Deus. Só que isso não é de Zeus, como vocês creem. Isso aqui é de Jesus. E ele traduz essa verdade. E tudo que o conteúdo dele está construído no Antigo Testamento, está construído na Bíblia, mas a linguagem e as formas, ou seja, ele começa onde as pessoas estão, ele pega elas da mão e ele leva elas onde elas devem estar, em Jesus. Para mim esse é o princípio realmente do que nós queremos fazer. Pegar as pessoas pela mão, todos, cristãos e não cristãos, e navegarmos pela exposição da palavra de Deus de tal forma que isso pode ser bem profundo, mas é compreensível. Você pode falar de coisas muito verdadeiras, você pode confrontar, mas você tem que falar de forma que as pessoas entendam, dentro de parâmetros que as pessoas entendam, tirando as pedras do coração, isso é apologética, que estão na cultura dos nossos dias, e não pretender que quando você diga, os profetas, quem que é o profeta? O cara não sabe. Como vocês sabem, não, ele não sabe.
sabem que é isso. E muitos cristãos também não sabem. Isso que eu acho especial disso. Você está ensinando tanto não cristãos como cristãos também a lidarem na sua segunda, na sua terça, na quarta-feira, nas suas conversas com pessoas que não são cristãs. Eu achei interessante que você até citou, Bart, no seu livro, que a gente tem que ter a Bíblia numa mão e o periódico na outra, né? O jornal na outra. Que a gente não tem que estar no mundo e estar alienado a ele. Só que a única coisa que me preocupa são as torcidas, com essa questão de você estar contextualizado e você conhecer mais sobre as coisas para fazer pontes de comunicação. O que eu quero dizer com torcida? O quê? Polarização. As pessoas hoje estão muito mais polarizadas do que eu nunca vi em toda a minha vida. Então, eu vou conhecer um pouco mais de política para poder ter ponte de comunicação para falar sobre política. Só que antes dela tomar conhecimento sobre essas coisas, ela já tem um político de estimação. Vou conhecer um pouco mais sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre vacina. Daí, antes dela ter essa ponte de comunicação, ela já tem uma torcida. Porque eu sou vacina ou sou antivacina. Porque, vamos falar real aqui, ó. Tem tanto crente chato que quer, na verdade, assim, quer utilizar a contextualização pra se impor, sabe? Não tem como ser cristão e pensar diferente disso, Sim, né? não, porque não tem como ser cristão e pensar assim e tal. E aí a pessoa já vai pegando esse pacote cheio e vai querer falar com uma pessoa que não é cristã, e aí o choque cultural é muito maior. E o pior é que isso acaba indo pra uma polaridade de, todo cristão é assim, sabe? E é triste porque eu fui fazer minha sobrancelha aqui na Espanha e conversando com a cabeleireira e tal, e aí ela tava falando sobre o Halloween e sobre... Ela tava me contando tudo, né? Até porque eu fazendo sobrancelha eu tava super concentrada. E aí ela falando sobre o Halloween, aí ela falou sobre o Natal e tal. Aí ela viu, eu tô usando uma cruzinha, que inclusive essa cruzinha aqui é porque eu ganhei no concurso da Cepal Espanha, do Retiro. É o meu troféu. Então... Eu uso só pra lembrar como... Você tem uma cruz de troféu. Eu uso a cruz só pra lembrar como eu sou boa. Você sabe que a cruz é exatamente o contrário disso, né? E aí eu tava fazendo minha sobrancelha, né? Aí a cabeleireira falou assim, eu vi que você usa uma cruz. Você é católica? Eu falei, não, eu sou evangélica. Aí ela já falou assim, você sabia que por causa de vocês, evangélicos, as comemorações nas escolas ficou muito pior? Porque, por exemplo, na época da Semana Santa, tinha o pão. As crianças iam pra padaria pra fazer o pão e aí perceber como é que faz, como é que usa a levedura e tal. E aí depois levava pra igreja católica, porque esse pão era utilizado pra hóstia e tal, e foi explicando. Mas por causa dos evangélicos que estão na escola, essa questão cultural foi derrubada e tal e tal. Mas então, foi por causa dos evangélicos? Não tinha a ver com as outras religiões pão também? Foi por causa dos evangélicos. E aí ela falou assim, mas aí o que acontece? As outras pessoas veem isso, e aí as outras religiões veem e quer fazer igual também, quer cada um gritar a sua lei. Daí chega o pessoal que não come carne de porco, pede pra tirar do cardápio da escola carne de porco. Meu filho tá enjoado de comer frango, ele tem que comer frango todo dia, porque ele não pode comer carne de porco, porque a escola tirou do cardápio carne de porco. Isso a cabeleireira falando, Isso a cabeleireira falando. E o que eu achei interessante, assim, eu nem fiz discurso em cima, até porque a gente tá aqui só pra ouvir, pra aprender e pra conhecer. Eu falei pra ela, nossa, que triste, né, seu filho comendo frango todo dia. Eu particularmente adoro carne de porco, só não sei cozinhar direito. E aí ela foi me ensinando a fazer umas receitas de carne de porco. Mas o que eu acho interessante é essa questão de você tomar como verdade uma coisa e querer impor a sua verdade pra outra pessoa, pra outra cultura, sabe? E de, porque a escola não pode fazer isso, porque a escola não pode fazer aquilo, e aí você querer ir à força e mudar o negócio. E também a questão da mulher olhar e falar, vocês evangélicos são assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar no mundo, tem que se contextualizar, tem que ler, tem que entender a atualidade, tem que assistir jornal, por mais que não goste. Gente, pelo amor de Deus, muda, permeia, sabe? Não fica só num tipo de jornal, vai ver outros tipos de jornais pra você ter diálogo e conhecer o que tá acontecendo, mas tem que tomar cuidado com o que você pega de verdade e forçar pras pessoas, assim. Senão a gente vai ser os evangélicos que faz isso. E o que você tá comentando é um bom exemplo, pensando novamente na nossa comunicação, nosso ensino da Bíblia, nossa pregação, de um conteúdo que é relevante tanto para cristãos quanto não cristãos. Por exemplo, essa polarização tão forte que a gente vê nos nossos dias, muitas vezes é uma maneira de eu construir minha identidade. Eu quero me aferrar a alguma coisa e poder dizer eu sou do A ou sou do B. E há uma idolatria das posições, há uma idolatria dessas opiniões, muitas vezes, né? Eu, como cristão, preciso ser questionado por isso. E eu, como não cristão, também preciso ser questionado com relação a isso. Então, é uma mensagem que claramente
a gente precisa levar para os dois públicos, de alguma forma. Porque só Cristo realmente pode nos libertar dessa idolatria. E só Cristo deve ser a nossa identidade. Senão a gente vai estar sempre correndo atrás de uma torcida ou da outra para construir valor sobre quem somos. Para mim, seria uma leitura contextualizada dessa situação. É você reconhecer isso e dizer, peraí, como é que a gente vai pensar biblicamente, inclusive, sobre essas escolhas que não quer dizer que você não pode ser do A ou do B ou do C, mas tem algo mais profundo aqui, tem algo mais importante que a gente precisa conversar sobre. Então, isso quer dizer que você contextualizar. Acho que às vezes a gente fala em contextualização e pode pensar que isso é diluir o evangelho, diluir a profundidade. Pelo contrário, de novo, é identificar as pedras do terreno dos corações. Porque se a gente joga a semente do evangelho, essas pedras não permitirão que isso possa ser germinado e crescer. E a gente precisa lidar com essas pedras, tirar essas pedras. E isso não é nada novo. A Bíblia é muitas vezes um grupo de literatura apologética. O Gênesis 1 narra a criação, mas ao mesmo tempo ele é contextualizado, porque haviam outras narrativas de criação durante a mesma época que diziam que outros deuses e tal e tal. Então, o que você está fazendo? Você está apresentando a verdade, mas você está se contextualizando, você está lidando com as opiniões da época. Ou você vai para frente, no Novo Testamento havia gnosticismo, outras ideias que dominavam. Então, quando João e outros autores escrevem, eles estão confrontando diretamente aquelas verdades. Eles estão apresentando verdade, mas eles estão confrontando. Então é um conectar e um confrontar, conectar e confrontar. Muitas vezes também nessa nossa prática da comunicação contextualizada, né? Ai, que difícil. É o nosso desafio, né? Não, porque hoje eu fico assim, não, eu tô só ouvindo porque eu tô tentando entender culturalmente a Espanha, mas até quando eu vou poder usar essa coisa? Né? A gente tem que ficar com o radar ligado, né? Qual gancho cultural eu posso encontrar aqui pra comunicar o amor de Cristo, pra comunicar o evangelho, né, pras pessoas? Tanto para quem veio para outra cultura, como é o nosso caso, como talvez você mora ali no Rio de Janeiro e você tem um amigo na faculdade que não quer saber. Então, para você é um processo de contextualização também, né? Mas eu também creio que é importante a gente lembrar que no final todos somos seres humanos. Então, há sempre elementos das culturas, mas tem elementos básicos humanos que nos unem a todos. E a gente precisa resgatar isso. Essa amizade, essa preocupação, a esperança, a paz, a necessidade de ser acolhido, de ser... Tudo isso são elementos humanos, não importa a cultura onde você vai estar. E o Evangelho fala de tudo isso, né? O desafio, portanto, é a gente tentar não atrapalhar nesse sentido. Pelo contrário, a gente poder comunicar esses princípios básicos de tal forma que o pessoal entenda. Somos agentes ativos, Deus nos chamou a cooperar. Mas eu digo que às vezes a gente atrapalha com a nossa proatividade, né? A gente é proativo demais. Às vezes, exatamente, né? E os nossos esquemas que a gente cria. Então, para você passar por essa porta, você precisa, mas você precisa primeiro fazer isso, ou falar desse jeito, ou se sentir dessa forma, né? E aí a gente começa, eu creio que a complicar a coisa, né? E certamente era guardando as devidas proporções uma mensagem de Jesus contra os religiosos da época, né? Eles construíam muros para as pessoas. Tira esse muro, destrói esse muro, deixa o pessoal entrar direto, né? Quem é você? Então, às vezes a gente com certeza vai fabricando formas, maneiras, passos e tal, e a gente está construindo um mecanismo religioso, né? E contextualizar, portanto, é isso, é desconsiderar algumas coisas que não precisam ser consideradas para que a pessoa tenha acesso livre ao que realmente vai transformá-la, né? Agora uma dica prática, assim, pra gente dar uma fechada, por enquanto, no tema, né? E deixar o pessoal curioso pra ler o livro também, que inclusive, o pessoal pode estar pensando, tá lançando um livro na Espanha, eu não tenho acesso, mas eu acho que pelo Kindle no Brasil eles conseguem adquirir o livro, não conseguem? Ele está disponível, é só na Amazon Espanha que ele está disponível? Não, está disponível na Amazon de forma geral, em diferentes países. Uhum. E também pela própria editora, que é Andamio, ela tem parceiros em outros lugares. Então alguém no Brasil que vai comprar, pode comprar o livro, na verdade vai ser entregue, inclusive, o livro. Ah, é? Olha que demais! Mas é em espanhol, então a pessoa ela tem que querer conhecer espanhol, o tema e praticar o espanhol. Sim. E até só me permite um parênteses aqui, o livro realmente está em espanhol, e já que a gente está falando de cultura e contextualização, foi o que nós queríamos fazer. Nós queríamos, com a graça de Deus, colocar um grãozinho de areia nessa conversa na Espanha. Esse livro provavelmente é o 4º livro publicado na área de pregação entre evangélicos nos últimos 40 anos
anos na Espanha. Uau! Não tem quase nada publicado aqui. Então eu quis ser bem isso. Eu cito autores espanhóis. Tem um capítulo que eu falo do processo de secularização da Europa e da Espanha. Cito vários sociólogos espanhóis. Claro que isso se aplica em muitos outros contextos, mas de alguma forma eu queria, com a graça de Deus, de novo, a gente contribuir com algo daqui, desde aqui para cá também. Por isso que inclusive no título, houve uma conversa dos editores, a gente tirar Espanha do título e tal, e eu pedi, olha, se possível, eu queria manter realmente isso para um contexto que tem tão pouco nesse sentido, né? Que bebe muito da América Latina, é verdade. E como eu digo, e até no prólogo eu comento, isso é desproporcional à qualidade das pessoas e pregadores. Alguns deles são bons amigos e tem um ministério tremendo na Espanha e fora, e algo muito bonito da igreja espanhola, como tem gente que Deus levanta e usa de forma maravilhosa em vários lugares do mundo, né? Que legal, dá pra conhecer mais, né, da cultura em que a gente tá inserido, os que nos amam e querem conhecer mais o país onde nós estamos agora. É uma grande oportunidade de poder ler esse livro. Mas eu queria que você desse uma dica prática agora, pensando no pregador mesmo, que todo domingo tem que preparar uma mensagem. Pensar no público geral. Exato, pensando na igreja, pensando num possível visitante que pode estar, que aqui na Espanha não é tão comum você ver um não cristão num culto da igreja, né? Como é que você prepara uma mensagem pensando nesses dois públicos? O que me vem à mente é assim, a pessoa prega para cristãos, faz o estudo bíblico, dá umas pauladas na cabeça e tal, chega no final, e se você que ainda não conhece a Cristo e gostaria de receber umas pauladas também, aceite? Entregue sua vida para Jesus, né, e tal. Isso quer ser uma mensagem para cristãos e não cristãos. Como você contaria isso na prática? Como você prepara uma mensagem? Eu tô rindo pensando? Porque eu já vi uma mensagem assim que, tipo, é super profunda a mensagem o tempo todo, e aí no final a pessoa faz esse apelo e eu fico, gente, mas a pessoa não tá entendendo apelo ao quê? Ela não entendeu nada. A mensagem inteira. Como é que você faz isso na pregação de púlpito? Ó, o Paulinho Pregador pegando dica, hein? Vamos lá, hein? Isso aí. O podcast pra mim serve pra isso, assim, eu aprendo coisas pra mim, se alguém é abençoado por isso também, pegou, né? Quem pegar, pegou. Tá, eu vou tentar ser rápido, é amplo, porque essa é a minha grande conversa no livro, mas começar um pouco mais amplo, depois vamos ser ainda mais prático. No livro eu falo sobre algumas dicotomias que a gente faz, como essa que vocês acabaram de apresentar. Vamos ensinar a Bíblia para o cristão, pregar Cristo. Então, um dos capítulos eu trabalho a hermenêutica cristocêntrica. A gente prega Cristo sempre. Não importa a passagem, nós chegaremos a Cristo nos ensinou a ler as escrituras dessa maneira. Então, a gente está sempre falando de Jesus. O evangelho não é boa notícia apenas para o não cristão. O evangelho é boa notícia para o cristão. Nós precisamos do evangelho para conversão e nós precisamos do evangelho para santificação. Sempre. Também falo da gente considerar, aplicar apologética, quer dizer, remover essas pedras dos corações. E um capítulo fala da contextualização. Tentar resumir de maneira mais prática. Por exemplo, primeira dica, quando a gente já estiver preparando a nossa mensagem, nosso sermão, tenha em mente alguém que você conhece que não é cristão. O livro chama ampliar, porque eu quero tanto falar para cristão como não cristãos. Tal, eu sou cristão já. O meu modo natural vai ser falar para. Mas então pensa lá no teu amigo Fernando, ele não é cristão. Mas se eu fosse comunicar isso para ele, como é que eu comunicaria? Por exemplo, outra dica, na introdução, comece onde todo mundo está. Não começa com uma introdução que vai conectar só com o cristão. Por exemplo, aonde que eu posso falar de uma experiência, eu posso falar de um medo, eu posso falar de alguma coisa. Essa passagem vai falar sobre isso. Mas eu vou começar onde está todo mundo. E nessa preparação, eu estou sempre pensando no não cristão. No Fernando, por exemplo. Eu vou falar sobre Atos, por exemplo. Eu posso falar, como irmãos, no livro de Atos, Lucas, primeira coisa, o cara que está lá, o Fernando, você vai falar irmãos, ou você vai usar outras expressões, bênção e tal, ele nunca escuta isso. Ele vai provavelmente dizer, puxa, que legal para vocês, mas você está me excluindo. Então assim, tá, como é que eu posso falar para ele? Se eu vou falar de Atos, eu posso dizer, olha, isso aqui é um livro escrito por um historiador e um biógrafo médico chamado Lucas. Nesse livro, ele descreve o nascimento do movimento de maior impacto da história da humanidade. Foi a igreja cristã. Eu tô dando um pouco de contexto. Eu vou falar o Evangelho de João, eu posso falar uma das biografias da vida de Jesus, escrita por um homem chamado João. É porque no Novo Testamento, nós sabemos o que é o Novo Testamento? Na segunda parte da Bíblia, aquilo que acontece depois de Jesus. Os profetas, o que é um profeta? E tem um monte de gente da igreja que nem sabe que é a pessoa que falava da parte de Deus às pessoas. Tá.
Os apóstolos, que é... Então, eu estou traduzindo, eu estou sempre pensando no Fernando. Peraí, mas isso também vai ajudar a Maria, que é cristã, porque ela eu nem sabia disso, eu cresci na igreja e não sabia disso. E ao mesmo tempo, eu posso falar para minha amiga e eu posso estar falando sobre o assunto. Então é isso, tenha em mente os não cristãos, traduza os temas. Eu não estou dizendo não usarmos, usemos temas e assuntos, santificação, pecado, mas vamos, o que é pecado? O que você quer dizer com isso? O que é uma bênção? Tenta comunicar e traduzir esses termos. E às vezes assim, 3, 4 palavras, depois você nem precisa repetir, porque as pessoas já entenderão o que você está fazendo na tua mensagem. Muito bom. Outra coisa, talvez um pouco mais profunda, se eu estou pensando no Fernando na minha preparação, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar que Jesus é o único caminho, e realmente é. Mas eu sei que o Fernando, numa cultura como nós estamos, pluralista e tal, ele vai dizer, como assim o único caminho? Então isso aqui é uma pedra no coração dele. Eu posso só despejar o conteúdo e vai bater na pedra e ele vai fechar as portas. Eu vou pegar 3, 4 minutos para eu lidar com essa pedra nesse momento. Porque eu sei que nesse momento do contexto, a Maria, que é cristã, vai aceitar, mas o Fernando vai dizer, pera um pouquinho, o que você quer me dizer com isso? E isso é apologética. É poder dizer, peraí, você já pensou que quando você afirma que ninguém pode dizer que tem a verdade, na realidade você mesmo está determinando uma verdade absoluta? Enfim, eu posso trabalhar algum tipo de argumento, eu vou conversar com essa pessoa e eu vou ajudá-la a lidar com essa pedra durante o conteúdo. E vou continuar. E isso vai ajudar tanto não cristão como os cristãos. É verdade, isso aí. Quanta conversa de ciência, de fé, de sexualidade, de tal, que muita gente cristã tem perguntas e às vezes a gente não lida com elas. Eu também proponho a gente ser explícito nessa referência. Por exemplo, eu quase sempre que prego na nossa igreja, para não dizer sempre, eu vou falar, olha, se você está aqui com a gente na introdução e de repente você não acredita nas mesmas coisas, você está ouvindo essas músicas, você não conecta, você nem acredita, quero te dizer que bom que você está aqui. É um prazer que você esteja. Eu estou reconhecendo e afirmando os ateus entre nós, por exemplo. Eu faço muito isso no contexto espanhol. E eu não estou dizendo, você tem razão. Não, eu estou dizendo, você é bem-vindo. E aí, durante a mensagem, eu dizer, talvez você não acredita nisso e você está pensando isto. E eu queria te dizer que, então, esse cara está dialogando comigo também. Ele está falando com ele, mas ele está falando comigo. Eu sou parte. Ele está preocupado, ele está interessado naquilo que eu estou falando. Então, enfim, são algumas ideias práticas. Nós poderíamos falar sobre muitas delas. Coloca no meio das suas dicas pro pregador não falar para dar um abraço no irmão do lado, perguntar de onde que ele é, para ele ser bem-vindo. Vai ficar em pé, né? Quem tá visitando. Porque a pessoa fica tão constrangida. Eu fico constrangida. De novo, não, tá certo, não é isso. Ai, meu Deus, o Helder é desses que manda a gente dar um abraço no irmão do lado, amor. Não agora, em tempos de Covid, né? O Covid tá ensinando pra gente que é melhor não tocar. Eu não faço, e eu não uso vocabulário, assim, de bênção, de irmãos e irmãs. Ai, que bom! Mas quando eu tô falando pra esse tipo de público, se eu tô numa reunião de oração, que eu sei que os 5, 10, os 100 são cristãos e é uma coisa... então, claro, mas pra mim, de novo, voltando a Paulo, isso é, no meu entendimento, uma demonstração de amor. É dizer assim, cara, eu vou me esforçar e vou deixar de fazer algumas coisas, porque a igreja é um organismo vivo, ela tá pros que são, mas ela está pros que ainda não estão. E outra coisa, a linguagem cria cultura. E o pregador, ele afeta a cultura de uma comunidade, certo? Então, o grupo de pessoas percebe, puxa, que intencionalidade, carinho com os que não conhecem. Isso vai mexendo na cultura, no ADN, DNA, ADN no espanhol, DNA da comunidade de fé, da igreja. E eu acho que isso é imperativo. Isso eu acho que é muito necessário no exercício da nossa fé. Uau, excelente, Helder. Muito bom mesmo. Bom demais ter você com a gente. Que essa seja a sua primeira participação de muitas. Nós vamos incomodá-lo bastante ainda por aqui. E eu quero gravar o podcast em espanhol, amor. Vamos, Dri. Continue estudando, esposa. Continue estudando. É só eu, né, seu bonito? E a gente volta, com certeza, com mais Helder Favarin e toda a sua brilhante experiência que nos inspira tanto aí, aqui. A galera quer te seguir, quer te conhecer melhor. De qualquer forma, os links estão no post desse episódio, né? Link. Não, eu tô falando, se a pessoa falar, cadê e tal, entra em irmãos.com/podcast. Tem o link pras redes sociais do Helder, tem o link pra adquirir o livro em espanhol, se quiser. Mas no Instagram você está como? Helder com H, Helder Favarin. F-A-V-A-R-I-N. Helder Favarin. Muito bom, obrigado, Helder. Seguimos juntos aí no desafio de amar a Espanha, amar os espanhóis.
e comunicar esse amor de Jesus pra eles. Com certeza. Gente, obrigado pelo carinho, pelas boas-vindas aqui neste espaço. Obrigado a todos que nos escutaram. E a gente agradece as orações aí, que Deus use esses 5 pães e 2 peixes para fazer o que só Ele pode fazer. Na Espanha, em outros lugares, eu nem comentei, mas há uma editora no Brasil que quer publicar aí no futuro esse livro também em português, só que a gente vai ter que adaptar alguma coisa do conteúdo. E, enfim, que Deus leve onde Ele quiser. Mas é um prazer, gente, estar aprendendo juntos e continuamos em contato. Paulinha e Adriana, obrigado. Tá bem. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau. Recadinhos! Legal. Cash, arroba, vamos pra fora. No programa anterior. Que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Recadinhos, o que é esse aqui? Você não vai dar um nome pra ele? Recadinhos ampliado, né? Porque o recadinhos é sempre uma ampliação do podcast, né? O podcast é ampliado aqui nos recadinhos. Muito bem, esposa. Foi legal demais finalmente ter o Helder com a gente. Gente, o Helder é muito legal. Nossa, é assim, não dá... Só quem conhece entende como ele é. Exato. Ele tá há tanto tempo na Espanha, já se parece tanto com o espanhol. É legal, assim, ver como ele realmente vive essa contextualização. Ele e sua família estão muito integrados mesmo e tem feito coisas incríveis, né? Sim, Deus tem feito coisas incríveis através da vida deles aqui na Espanha. Deles, eles são apaixonados pelos espanhóis e a gente, assim, segue muito de exemplo da vida deles, né, pô? Vamos junto aí. Então, obrigado mais uma vez, Helder. Foi sensacional ter você com a gente. E esse, esposinho, é o episódio número 494. Sabe o que significa isso? Que é um podcast par. Exato, isso também. Ou seja, divisível por 2. Sim, e por ele mesmo? Não, isso é ímpar, né? Não, isso é primo. É primo, enfim. Não, o primo é só dividido por ele mesmo e por 1, não por 2. Por 2 não pode ser. Então, 494 não é... Ele tem que ser ímpar, né? Enfim, depois dessa aula meia boca de matemática, só pra lembrar, pra mais um pouquinho de matemática, que faltam 6 episódios para o Pod 500 do podcastirmãos.com. Pod 500, que vai ser um podcast especial. Sim, e a gente tá muito feliz porque a gente já recebeu vários áudios, muitos na verdade. A gente tá bem feliz, o pessoal tá dizendo trechos de episódios que marcaram suas vidas. Explicando por quê, né? Marcou a vida. Mas já foi fechado? Já? Não fechamos ainda. Não? Por um motivo especial. Porque nós faltou o seu áudio. Faltou o de você. Você tá ouvindo? Então, pode ser que sim, né? Mas sabe o que faltou? Do que faltou? Na verdade, faltaram, pra usar o plural correto, não sermos só bons em matemática, mas também em português. Sim. Faltaram menções a episódios jet lag literário. Olha que crueldade, gente, que crime. Gente, literário. Eu posso, eu mesma, né? Eu falei. Você pode fazer um, vai, se faltar. É que os outros são tão sensacionais, né? Assim, tem muitos episódios sensacionais aí, que as pessoas lembram dos mais marcantes e tal, mas tem muita coisa legal no literário e no jet lag, né? São 40 literários. Na verdade, semana que vem vai entrar o 40º literário, que é sobre o Senhor dos Anéis. Eu vou até falar um aqui que eu gosto muito. Mas já? Vai gastar bala da agulha? Não, porque daí, de repente, alguém pode até ouvir. Não, acho melhor não. Eu já sei qual que é. Qual? Orgulho e Preconceito. Não, esse é ruim, gente. O episódio é bom. Não, o episódio é bom, vai. Você não pode descartar o episódio. Esse e o do elefante tá ali, estão competindo. Ai, tadinha da Carol, ela que indicou os dois. Não, mas o podcast do Jet Lag do Canadá foi muito legal, foi muito especial. Qual eu acho que é porque falou... Sabe que o último você não ouviu ainda, né? O da semana passada é do Canadá e você não ouviu. Não ouvi. Não, porque tem minha cota de Canadá, né? E aí, eu gostei demais desse podcast, porque assim, eles viram muito mover do Espírito Santo e como Deus realmente mudou os planos deles pra onde eles estavam indo, para o que eles estavam fazendo e colocou sensibilidade na vida dos dois pra eles fazerem o que eles estavam fazendo lá. E assim, eu não quero contar mais pra vocês ouvirem e entenderem. Só que agora você tem que citar um trecho desse episódio pra gente colocar na sequência agora. Então você tem que ir lá ouvir o episódio e falar. Eu ou quem tá me ouvindo? Não, você que acabou de dar essa sugestão. Eu vou participar, se fosse o caso. Se esse fosse o seu áudio, você teria que, além dele, ir lá, reouvir o episódio e marcar do minuto tal ao minuto tal, foi o que mais me chamou a atenção. Do minuto 23 e 42 até o minuto 24 e 15, assim. Tipo 30 segundos só, não pode ser um pouquinho mais, assim. Pode ser
até uns 2, 3 minutos no máximo, tá? Então é isso, gente. É enviar uma mensagem de até 2 minutos de áudio e definir um trecho de até 3 minutos do episódio pra gente tocar na sequência. Esse é o modus operandi, mas você vai fazê-lo através do nosso grupo no Telegram, Olá Pessoas, tá? Lá tem as instruções e você manda diretamente pra mim, no pessoal, o áudio e o trecho. E a gente reserva lá. Tanto no pessoal quanto no profissional. Exato. É isso aí, o Telegram dele é pra isso. Mas você pode fazer parte de outro grupo do Telegram. Olha o gancho! Olha isso! Mas peraí, a gente já vai falar do outro grupo do Telegram? Foi bom o seu gancho? Não gostou do mas meu a gancho. gente tem que concluir. A gente tem que se organizar melhor. Vocês não acham, gente, que a gente tem que se organizar melhor? A gente às vezes deixa muito o fluir aqui, né? O flow. A gente deixa o flow. Não fala de flow que a gente vai ser cancelado, vai. Mas o que você tem que fazer é entrar lá no grupo e reservar um episódio para o qual você vai contribuir. Sobre o qual você vai contribuir. Não pode ter repetido? A ideia é não. A gente não repetir. Então, se você entrou lá e viu a lista... Informação nova, hein? Informação nova, presta atenção. Isso tá lá nas instruções, né? A ideia é você ver a lista que tem e pensar se o seu ainda não foi citado, senão procura outro, porque às vezes não tem só um marcante, mas grava o áudio, separa um trecho e manda pra gente e a gente vai publicar isso no episódio 500 do podcast Irmãos.com. Gente, tá pertinho. Pertinho. Finalzinho de março, mas a gente quer receber esses áudios até o final de fevereiro, então essa talvez seja a última chamada, hein? Se chegarem os áudios suficientes pra falar de literário e jet lag, tá bom? Mas agora o seu gancho, esposa. Vamos pegá-lo novamente. Qual é o outro grupo que nós temos que participar? Qual é o outro grupo? Começa com K, termina com N. Carne. É o que a gente mais sentiu falta, né? De comer uma carne. Enfim. Mas eu tô falando do grupo da Cabine, meu povo. Irmãos. Vamos fazer parte do grupo da Cabine, fazer parte desse ministério que a gente tem desenvolvido tanto aqui na Espanha, quanto através dos nossos podcasts, dos nossos ministérios online. E a gente conta com você, com sua ajuda, com a sua parceria, com a sua oração, com o seu financiamento nas nossas vidas. Sim. A gente conta com todo esse pacote. Porque a Cabine Irmãos.com é um espaço reservado para os mantenedores de Irmãos.com. Então, se você contribui a partir de R$15 por mês, seja pelo PicPay, pelo PagSeguro ou por boleto da Cepal. Dá pra ser por Pix. Dá pra ser por Pix, exato. Criptomoeda. Exato. Não faltam maneiras de você contribuir. A partir do momento que você se torna um contribuinte mensal, um mantenedor mensal do nosso ministério, você recebe o link para entrar na cabineirmãos.com, tá? E eu quero aproveitar para agradecer ao pessoal da Cabine, que tem estado junto com a gente aí há um tempo já, né? Já faz quanto tempo que existe o grupo da Cabine? Já faz mais de 1 ano e meio, pelo menos. Mais de 1 ano e meio, se não for mais, eu não tenho exato quando a gente criou, mas, assim, tem sido muito legal caminhar com vocês. Muito legal, gente. Tem sido, assim, fundamental pra gente. E a gente cresce junto nas discussões, nos temas que trocamos lá. A galera lá tá fazendo campanha pra fazer podcast de Gilmore Girls e Harry Potter. E eu já aderi à campanha, agora chegou o de This Is Us, né? Agora é a campanha de This Is Us. Não, essa não, gente. Vamos com calma. A gente não dá conta de tanta coisa, né? Eu nem sei se eu vou assistir This Is Us também, tem razão. Porque nem o The Chosen a gente assistiu ainda. Não, estamos devendo ainda. Estamos devagar no The Chosen. Calma, gente, tenham paciência, tá? A gente não dá conta de tudo. Não, eu ainda quero ler Duna. Ixi, tá muita coisa. Não dá. Mas pra fazer parte, então, entre irmãos.com/cabine, você entende como participar, escolhe uma forma de contribuir e assim que você fizer a inscrição, você já vai receber o link, tá? Não é automático, necessariamente. Dependendo da maneira que você escolher, entre em contato com a gente, só pra gente ter certeza, porque não é sempre que a notificação chega. Entre em contato ou pelo próprio Olá Pessoas, diretamente comigo, né? Me procura lá. Ou pelo Instagram também, e tal. Avisa, me inscrevi lá, me coloca no grupo. E se você é nosso mantenedor e ainda não está no grupo, nos avisa, tá? Que a gente, às vezes, não consegue olhar pra todos os lados, de tantas formas de contribuir que tem. Mas muito obrigado mesmo pra todos vocês que têm aceitado esse desafio. Entre no grupo da Cabine, não deixem de participar do grupo da Cabine pra gente discutir lá também sobre quais serão os podcasts mais malucos que vai virar a cabeça do Paulinho de Ponta Cabeça, viu? Que a gente já falou de BBB, agora a gente quer falar de Gilmore Girls, Harry Potter e, por que não, Além da Ilusão, a novela da Globo. Ai, lá vem. Agora queria dar o último recadinho, que é um recadinho full, porque você vai se encher de sabedoria e experiência, porque assim, podcast Irmãos.com é muitas coisas, né, mano? E esse episódio tem mais a ver com o tema do que a gente tá divulgando do que o próprio Big Brother que a gente fez há 15 dias e divulgou pela primeira vez esse curso, Não, o Big Brother fala sobre humanidade, sobre o cosmos. Mas aqui a gente tá falando de contextualização, né? E Deus, o cosmos e a humanidade é a pós-graduação que a ABC2
2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Sabe por que é 2, né? Porque é Cristãos na Ciência, CC. Pra não ficar ABCC, fica ABC ao quadrado. O C ao quadrado. Os caras são inteligentes, né? Eles são bem sacados. E olha só, gente, quem fizer essa pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC, você ganha diplominha, tudo bonitinho. Ah, mas eu preciso ser graduado, eu preciso ter feito teologia, filosofia, filologia, igual o Tolkien, olha só que bonitinho. Pra fazer essa pós-graduação e entender mais sobre Deus, cosmo e humanidade? Não precisa ser graduado. A única diferença é que você não vai receber a titulação de especialista no final. Mas daí não vou poder colocar no Zoom o meu quadro de título especialista atrás, junto com os meus livros. Enfim, mas você pode fazer o curso e ter esse conhecimento aí agregado, tá bom? E assim, é indicado pra quem quer se aprofundar mais nessas questões. Gente, 100% online, todinho pela internet. Reconhecido pelo MEC. E pra se inscrever, DCH de Deus, Cosmos e Humanidade, né? dch.cristãosnaciencia.org.br ou através do link que está no post desse episódio, irmãos.com. No ato da inscrição, você coloca nas observações e ficou sabendo pelo podcast irmãos.com. Por favor, façam isso que é importante pra eles reconhecerem também a nossa divulgação aqui. Isso nos ajuda e vai reverter até em uma comissão pra gente, tá? Então a gente agradece muito se você fizer isso. É um curso muito importante que a gente recomenda de coração aqui, porque conhece os caras, conhece... A gente é fã dos professores, conhece os professores e tal. Então é um conteúdo fantástico. 1 ano e meio de curso, 3 semestres aí, pra você crescer, se aperfeiçoar no conhecimento e poder abençoar muito mais gente, repartindo esse conhecimento que você vai receber nesse curso. Tá bom, esposinha? Tá ótimo, gente. Ó, meu último apelo aí, me sigam no Instagram. Ainda não consegui 2.000 seguidores. Mas tá pertinho. Eu vi ontem, tá pertinho. Eu não sei o que acontece, que de vez em quando assim eu ganho 20, aí perco da noite pro dia 15. É tipo andar na neve, né? Então, passa pra frente, eu acho que eu devo dar alguma vacilada de vez em quando, porque a galera fala, vou parar de seguir. Aí vai todo mundo, sabe? Ajudem a esposinha, que o próximo passo dela vai ser Instagram verificado, hein? De celebridade. Nossa, precisa de quanto pra ter isso? Sei lá quanto é que precisa. Você precisa ser famoso ao ponto de correr o risco de ter contas fakes que imitam você, entendeu? Eu acho que essa é a ideia do Instagram verificado. Então, ó, me procurem aí, viu? Criem contas fakes pra abrir. Não. Pra gente poder solicitar. Não, pelo amor, não, pode deixar. Então siga-nos nas redes sociais em geral, tá? A gente tá principalmente no Instagram, onde a gente tem reunido nossas fichas. Nós não temos condição de estar em todos, né? Além do Telegram, onde a gente resolve... Sim, eu tô no Twitter também, mas ali é só pra causar, né? Então... só pra acompanhar Big Brother, né? Não, na verdade, gente, eu tô no Twitter pra acompanhar as notícias do Brasil, mas às vezes dá um soco no estômago tão grande que dá desânimo. Ai, gente, uma coisa que as pessoas repararam recentemente, mas já faz um tempo, a gente tirou os comentários do site, né? Porque assim, uma que poucas pessoas estavam indo lá e deixando seus comentários, e outra que a gente queria concentrar onde as pessoas estão agora, que são nas redes sociais. Então, a repercussão do conteúdo do site a gente faz principalmente no grupo Olá Pessoas, também na cabine, e nos comentários dos posts do perfil oficial de irmãos.com no Instagram. Então, se você quer comentar alguma coisa sobre um episódio, entra lá no post correspondente no Instagram, na conta irmãos_com, e deixa lá seus comentários. É muito legal quando a gente vê a repercussão acontecendo por lá também. A gente agradece muito por isso. Não deixa de comentar, não. Isso aumenta a nossa relevância nas redes sociais também, tá bom? É legal ver. E a gente se encontra semana que vem com mais um pouquinho de Tolkien, né? Mais um pouquinho de Senhor dos Anéis. A segunda torre, a segunda parte das 2 torres do Senhor dos Anéis. A gente continua aqui. Agora é nesse clima, né, de que vai ter nova série aí da Amazon, do Prime, no segundo semestre. A gente vai ter muito de Tolkien ainda pela frente aqui com a gente.